Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que a gente está gravando pela manhã, mas você que sempre nos acompanha, muito bom ter você aqui. Hoje vamos receber aqui duas pessoas especiais, né? Pessoas que eu já conheço há muitos anos, competentes, conhecem muito de auditoria interna. O Sérgio, né? O Gustavo Constantino. A gente vai conversar aqui sobre auditoria interna. Eu acho que é um processo riquíssimo, né? E que, para mim, na minha opinião, é um dos eventos mais relevantes na condução, né? De um sistema de gestão e a melhoria dele. É muito bom ter vocês aqui no nosso podcast. Ele tem esse objetivo, né, de possibilitar e construir para vocês informações, estruturas, de técnicas, né, para que vocês possam sempre melhorar o sistema, né, da empresa que vocês participam ou gerenciam. Então, vou chamar aqui para a sala os nossos amigos Sérgio e Gustavo. Sérgio, por gentileza. Gustavo, por gentileza. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? É um prazer, Ivo. Opa, tudo bem, Ivo? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Sérgio. Pessoal, eu tenho o prazer de receber aqui, né? Eu conheço já há muitos anos o Sérgio Constantino, Gustavo eu conheço há pouco tempo, há menos tempo, né? Talvez há um ano, mas o Sérgio, devo conhecer o Sérgio há mais de 10 anos, talvez, uns 10, 12 anos. Até mais, né, Sérgio? Porque eu acho que na época que a gente conversou, você já estava no Lloyds e você teve uma carreira muito grande e longa de organismos certificadores, BSI também. Já você vai se apresentar, mas já conheço o Sérgio há muito tempo, um profissional que já fez muita auditoria, né? E o Gustavo é filho do Sérgio, é um profissional qualificado e também com experiência teórica e prática gigantesca. Então, ter vocês aqui é um prazer, muito obrigado, e a gente poder conversar. Eu queria pedir um pouco a apresentação, né, mais consistente aqui, né, Sérgio, da sua história e da sua, Gustavo. Falar um pouquinho da experiência de auditoria interna de vocês, de auditoria de certificação, que vocês têm aí muitos anos nesse segmento. Então, por gentileza, Sérgio, Gustavo. Legal. Bom, é um prazer estar aqui, Ivo. Só ilustrando um pouco a minha trajetória, né? E a formação em mecânica, depois eu fiz um monte de especialização, óbvio, né? Quando você começa a entrar nessa área de consultoria, você tem que ficar estudando direto, então fiz até especialização em administração, em medicina e por aí foi, né? Engenharia biomédica, qualidade, meio ambiente, segurança e saúde, responsabilidade social. Então, a gente foi estudando tudo que aparecia, diversas normas que entraram em vigor e norteavam as empresas por onde eu passei, né? Metade da minha vida profissional eu trabalhei em indústrias, né? Comecei na General Electric, depois fui para a Cofap, Mangels e depois Grupo Votorantim, celulose de papel. Então, veja, eu peguei indústrias de processo, peguei indústrias de fabricação variada, né, de rodas, tanques, eletrodomésticos e tudo. E aí, quando estava saindo da Votorantim, né, eu já tinha a minha área de auditoria interna na Votorantim. A Votorantim decidiu terceirizar a área de auditoria. Na verdade, já tinha decidido antes, né? Tinha terceirizado toda a auditoria tradicional e só ficou a minha auditoria da qualidade lá, né? Aí eu propus a terceirização, por quê? Porque já a certificadora estava interessada no meu trabalho. Então eu comecei com a primeira certificadora na União Certificadora. Que Na legal. verdade, era União Certificadora da Indústria Eletroeletrônica, UCIEE. Né? Ela era ligada à BINE e focava nas empresas eletroeletrônicas. Depois, eu saí da União Certificadora, lá mexia com produto, laboratório, sistema de gestão, enfim. Comecei como auditor subcontratado, depois assumi a gerência e foi. Saí de lá para o PSI, British Standard Institution, né? Que ficava em Santos ainda, não era aqui em São Paulo. Eu trouxe o PSI para São Paulo e aí fui crescendo. O PSI foi tomando corpo, hoje é uma certificadora aqui no Brasil também, né? Não só lá fora, né? Lá fora ele é tipo a ABNT, né?
O BSI é quem publica as normas ISO, faz a secretaria da ISO publicando as normas, né? Depois do BSI, eu fui para a SGS, da SGS para o Lloyds. Então, a outra metade da minha vida profissional, passei em organismos de certificação e me aposentei no Lloyds, depois de 11 anos trabalhando lá. Me aposentei e montei a ProCert, né? Na verdade, hoje é ProCert Improvement, né? A gente gosta de falar Grupo PI, porque são duas empresas, né? A ProCert, ela é um organismo de certificação de pessoas que qualifica os profissionais e fornece essa mão de obra para organismos, para empresas, para consultores, para quem precisar de um profissional de avaliação da conformidade, e faz consultoria, assessoria para organismos de certificação. Então, tem um foco específico, né? A Improvement não. A Improvement é uma empresa de consultoria. Meu sócio administra a Improvement, né? Com foco em assessoria mesmo a empresas. Por quê? Porque começou a aparecer uma demanda interessante para a gente de pequenas e médias empresas que queriam uma ajuda para simplificar o seu sistema de gestão, né? Muito poucas empresas, hoje em dia, buscam a primeira implantação de uma 9000, por exemplo, né? Mas as empresas não aproveitaram a vinda da versão 2015 da 9000, por exemplo, e simplificaram o sistema, né? A norma é clara quando ela elimina a obrigatoriedade de documentos e ela torna o sistema dinâmico. Se o sistema é dinâmico, você precisa ter uma estrutura enxuta que permita você fazer alterações sempre que for possível. E não ficar engessado, como todo mundo falava, a norma ISO engessa. Engessa nada. Você que se engessa. Né? Aí, nós temos esse enfoque. Então, a Improvement presta consultoria para pequenas e médias empresas, mas acabou também se especializando em normas específicas, como a 37.001, anti-suborno, e a LGPD, ou a 27.701, né? Então, temos um foco também muito específico na Improvement, que é diferente da ProCert, né? Legal, Sérgio. Muito bom. E, Gustavo, e a sua? Conte um pouco da tua história para a gente. Vamos lá. Eu sou, inicialmente, lá atrás, sou técnico em meio ambiente, né? Aí já tinha um pezinho aí nessa área da avaliação da conformidade por esse caminho. Fiquei depois um tempão trabalhando com comunicação corporativa, relações públicas, e aí quando eu voltei para essa parte da avaliação da conformidade, né, como auditor líder nas 3 normas, e depois fui estudando muitas outras normas, acabei trazendo essa minha vivência, essa minha experiência com comunicação, e acho que acaba sendo um diferencial ali na hora das auditorias, na hora... porque é um pessoal normalmente muito técnico, né? Então acaba tendo esse desencontro, né? Na forma como você fala com cada público. Então acho que eu consegui agregar um pouco isso no trabalho aqui. Hoje eu assumi a gestão de operações da ProCert, cuido do dia a dia aí do negócio da certificação de pessoas, dos cursos de formação, e estamos aí até hoje, já auditor líder em mais algumas normas que a gente foi estudando ao longo desse tempo. Continuo fazendo auditoria, faço bastante auditoria interna, auditoria de terceira parte. Perfeito. Ótimo, está ótimo. Você sabe, né, assim, que já começando um pouco sobre alguns conceitos de auditoria. Primeiro que eu acho que fazer uma boa auditoria interna, você pode ter o conceito que for, né? É importante você ter o curso de auditor líder, você pode ter o curso de auditor interno, mas eu acho que executar o evento, né, ele é fundamental, né? Você ter estrada, né? Você desenvolver o evento, participar de eventos, pequenos eventos, grandes eventos, né? Então, eu acho que a auditoria interna ela precisa de prática, né? Então, eu já, assim, acho que são dos princípios que a gente até vai conversar bastante aqui, mas quero fazer uma introdução técnica aqui, né? Eu acho, primeiro que, e aí depois vocês comentem, por favor, né? A auditoria interna eu acho que é um evento fundamental, né, para um processo de fortalecimento e manutenção do sistema de gestão. Então,
por mais que seja um requisito normativo, um requisito lá do capítulo do check, né, lá do capítulo 9 da norma, você hoje valorizar esse evento, né, a empresa que tem uma gestão, um sistema de gestão, e assim, certificado ou não, né? A empresa pegou a 9.000, a 14, a 45, a 37, a 37.301, a qualquer norma de sistema de gestão, e construiu esse grande PDCA. E obviamente, precisa fazer auditoria interna, valorizar esse evento é fundamental. Então, o primeiro ponto para a gente conversar, né, assim, são os ganhos desse evento. Né? Eu acho que a norma, quando pensou nesse ciclo de uma verificação, vamos fazer uma autoavaliação aqui dos nossos processos, ou com profissionais internos ou profissionais externos, ela ganha muito com isso. Né? A norma propõe uma ferramenta que, no meu ponto de vista, é fundamental, riquíssimo, e que faz com que, obviamente, a empresa tenha um sistema de gestão mais valorizado e mais consistente. E você vê, né? Eu tenho clientes que falam, pô, auditoria interna, um saco, esse processo, enche o saco, vem aqui, chama a gente parar, toda hora a gente é auditado. O pessoal responde muito assim a ciclos de auditoria. Mas, na minha opinião, é um dos eventos mais ricos, porque você vem com uma pessoa de fora, que é fora do teu processo, pode até ser da tua empresa, mas não tem vínculo com a tua rotina, e ela verifica isso. Na opinião de vocês, o que vocês me falariam sobre uma auditoria interna? Assim, o que vocês concordam comigo ou não? Qual que é o ponto de vista de vocês em relação a essa metodologia que a norma, né, estabelece? Olha, Ivo, a auditoria interna é muito antiga, né? Vem de Roma que se faz auditoria, né? E quando se pensou em normas de sistema de gestão, não se pensou em certificar, se pensou em criar uma norma para gerenciar a qualidade da tua empresa, independente da certificação ou não. Então, precisava ter uma ferramenta que avaliasse o funcionamento disso. Se você quiser ter um sistema e não certificá-lo, você precisa ter a auditoria interna para mostrar que o teu sistema está funcionando. Né? Então, ela nasceu e sempre foi como uma ferramenta de gestão. Né? É claro que o nome é meio feio, porque a auditoria lembra a auditoria contábil, a auditoria em compras que se faz, a auditoria em estoque, onde se procura desvios, né? Mas desvios ilícitos, né? Não consequência de processos, mas desvios, fraudes, né? E aí a gente associa isso a uma chamada oral. Então todo mundo fica com medo, quer o menor estrago possível numa auditoria, então a gente faz porque está previsto, faz porque é obrigatório. E deveria ser justamente o contrário, você faz porque é importante para a organização. Se perdeu um pouco, culpa de todas as partes, culpa dos auditores, culpa dos clientes, culpa dos consultores, a função construtiva da auditoria interna, né? Não são concorrentes, não são competitivos, mas os contratantes, por exemplo, eles contratam errado uma auditoria interna. Se ele terceiriza a auditoria interna, ele contrata errado, ele quer que venha alguém fazer uma prévia do que a certificadora vai fazer para ele não ter problema. E aí ele deixa de ter uma equipe interna de auditoria e terceiriza essa atividade. O auditor, por sua vez, topa fazer isso e não explica de verdade qual a função da auditoria interna, né? O consultor, que talvez seja independente do auditor, também não dá muito palpite, tá? Então, o consultor deveria ajudar a organização a entender a função auditoria interna, mesmo que ele não audite, porque talvez ele não tenha a independência necessária para auditar o próprio filho, ele indica uma pessoa independente, ou ele contrata uma pessoa independente para fazer essa verificação. Mas é importante que você use isso como uma ferramenta construtiva. Tá? Perfeito. Perfeito. E você, Gustavo? Eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu acho que acaba se perdendo um pouco isso, né? A gente acaba fazendo auditoria interna só para
só porque a norma pede, né, para apresentar ali o relatório na hora da auditoria de terceira parte, mas a gente esquece essa parte de ver realmente, de usar esse momento para avaliar como que o sistema está, o que precisa melhorar, o que precisa... o que pode melhorar, né? O que está conforme, o que não está, o que a gente pode melhorar, não só para passar, para resolver esse problema antes da auditoria de terceira parte, mas para agregar realmente ao sistema de gestão, né? Quanto mais aprofundado uma auditoria interna for, quanto mais probleminhas, oportunidades de melhoria a gente acabar encontrando, acaba sendo, e lógico, se isso for bem explicado, bem conversado, você conseguir fazer o cliente entender como esses apontamentos vão agregar, né, no trabalho dele, eu acho que melhore, e aí uma boa auditoria interna tá sendo feita. Eu sabe, pessoal, assim, né, primeiro a beleza do evento, né, e o cuidado na preparação, né, então, e também a equipe. Todo esse contexto, né, para mim, eu acho que isso gera um aspecto de crescimento e valorização, fortalecimento do sistema absurdo, né, e realmente ter o cuidado de fazer. E aí, vamos entrar em alguns pontos mais específicos que eu gosto de discutir em auditoria. Primeiro, eu acho que a gente tem que começar com um bom planejamento, né? Então, você tem um procedimento, a gente fala como executar, é um procedimento que, né, você tinha ali uma obrigatoriedade dele existir, né? Hoje a norma é mais flexível, mas eu acho que ter um bom procedimento é interessante, mas vamos falar de planejamento, né? Eu vejo muitos clientes, assim, contratam muito a gente aqui, contratam muito vocês para fazer auditoria, né? Vocês têm uma equipe grande de profissionais, mas o cliente me liga, é um cliente gigante, fala, a gente aqui, 3 dias de auditoria interna. Eu assim, cara, vocês têm muitos processos, mais de 50 processos, e aí eles querem, por quê? Porque tem possivelmente recurso orçamentário mais restrito, tudo, e 3 dias. Eu falei, olha, galera, a qualidade da auditoria interna está vinculada à amostragem. Nós já vamos ter que trabalhar com a amostragem. Se a gente já vai para a amostragem, a gente vai entrar no processo, já vai ter que entrar ali em algumas... Você vai pensar alguns pontos. Se eu brinco, né? Se você tem um elefante, vai tirar 3 pelinhos dele, vai ser muito difícil você conseguir... ou eu brinco, né? Você vai olhar só para uma dobrinha dele, né? Tem um mundo ali para você verificar. Então, existe um equilíbrio importante no planejamento, que é o dimensionamento. Eu concordo, entendo e respeito as empresas em relação a questões orçamentárias, mas a empresa tem que ter um tipo de visão, provocar os líderes sobre o tamanho dessa disponibilidade que você está indo nas áreas, né? Porque uma coisa é eu chegar numa área de suprimentos e ficar 1 hora. Imagina o que eu vou ver numa área de suprimentos que faz 1 milhão de compras ali, tem 1 milhão de processos de qualificação, seleção, tudo, vou ficar 1 horinha com os caras, 1 horinha. Então, assim, a quantidade de amostras que a gente pega é muito baixa. Então, eu acho que o primeiro ponto importantíssimo é fazer um bom planejamento. E, assim, processos mais robustos, obviamente, uma quantidade de horas maior, e processos menos robustos, a gente vai mais rápido, pega e pinça algumas coisas. Mas, primeiro, visitar todas as áreas eu acho importantíssimo, né? Porque todo mundo percebe que, poxa, a auditoria passou por aqui. É muito comum a gente ouvir, cara, a gente se preparou bastante aqui, tudo, o auditor nem olhou para a gente. Mas por quê? Porque é um processo amostral. O importante é que a gente possa visitar um pouquinho cada área, né? Eu acho que essa primeira atenção é legal para que a empresa perceba todo esse ciclo, perceba poxa, está todo mundo buscando a melhora, todas as áreas estão aqui discutindo os processos. Né? Quando vocês fazem planejamento, né, o Sérgio ou você, Gustavo, vocês estão num cliente, uma empresa... pede essa opinião. Como é que vocês trabalham? Vocês concordam comigo? Tem alguma dica que vocês passam em relação a essa questão de planejamento? Olha, primeira coisa é, como qualquer projeto, mesmo que seja de consultoria, entender o objetivo do cliente com essa auditoria. Tá? Se o objetivo for fazer uma prévia da certificação que está por vir, ótimo, a gente faz, mas a gente explica que não é isso. A própria norma,
Se pegar uma ISO 9000, por exemplo, tá? Quando ela fala do item auditoria interna, ela deixa algumas coisas muito claras, tá? Primeiro, que você precisa auditar os requisitos da organização. O que são os requisitos da organização? Os procedimentos que você inventou. Perfeito. Rotinas, perfeito. E auditar os requisitos da norma. Então, são duas coisas distintas. Você pode e audita a norma, mas você também tem que auditar os procedimentos que você inventou. Senão, só o auditor externo é que vai ler esses procedimentos. Ninguém mais lê. Você precisa ver se aquilo que você escreveu está sendo praticado e se aquilo que está sendo praticado é aderente ao que você escreveu, né? E mais, tudo isso para constatar o quê? Se o sistema está implementado e está sendo efetivo. Perfeito. Implementado, o que é? É que tudo aquilo que você escreveu não seja mentira na prática. Tem que estar funcionando. E se tem que estar funcionando, tem que produzir um resultado, né? A política tem que ser verdadeira, a política tem que ser desdobrada em objetivos, esses objetivos devem estar perseguidos, você tem que buscar e concluir isso. E aí começa o enrosco, né? A maioria dos cursos de formação de auditores líderes não explica isso, tá? Mesmo o curso de auditor interno não explica isso. E os auditores dos organismos de certificação, e eu posso falar, porque eu fui até vice-presidente da Associação dos Certificadores, ninguém cobra isso. Ah, você fez auditoria interna? Fiz. Quem foi o auditor? Ah, ele era qualificado, ele é independente. Ok, morreu por aí. Sim. Mas você não audita cobrando isso. Você auditou os requisitos da organização? Quais são os requisitos da organização? Você auditou os requisitos da norma? Sim. O sistema está implementado? Não lê a conclusão do maldito auditor interno. É importante ler a conclusão, né? Então, a gente tem que explicar para as empresas isso. É claro que aí ela vai perceber, se ela não tem restrição orçamentária, que tem que ter um planejamento cuidadoso, talvez não concentrado em 3 dias, uma vez por ano, mas todo mês uma auditoria numa área, ou sei lá, fazer um programa de auditoria de verdade, onde você passa por todos os processos, todas as áreas, todos os procedimentos, sei lá, para garantir que aquilo que você inventou está funcionando, que não é um dinossauro que está em extinção, né? É isso que é importante. Agora, tem gente que não quer isso, tem gente que tem a pressa ou a restrição orçamentária e quer que a gente faça o simulado da auditoria externa. Funciona? Funciona. A gente sempre procura trabalhar com uma auditoria construtiva, agregar valor. Mas, para isso, a formação do auditor é extremamente importante. Não só para planejar uma auditoria que seja efetiva, que seja útil, como também para você conseguir fazer uma auditoria que agregue valor, que não seja aquela auditoria chamadoral, né? O auditor precisa saber auditar para não tornar enfadonho, não tornar chato, não botar terror em todo mundo. Precisa ter metodologia de auditoria, não é só conhecer a norma e ter feito um cursinho de interpretação da 19.011. O auditor precisa, como você disse, praticar, você precisa aprender a auditar auditando, tem que fazer auditoria, tem que pegar situações, saia justa, tem que pegar um monte de coisa para aprender a sair disso, aprender, conseguir agregar valor. Você vê nessa questão porque quando a gente planeja, né, Sérgio, Gustavo, né, um evento, você inevitavelmente ali vai, assim, vencemos essa parte, né, fizemos um bom planejamento. Agora, executar a auditoria, eu concordo com você que essa questão da qualificação é muito importante. Inclusive, eu faço quero que vocês comentem isso, que é interessante, mas assim, meu cliente chega e você fala uma coisa bem legal que eu penso também, assim, qual que é o objetivo dessa auditoria? Primeiro ponto, né? É manutenção, é a primeira auditoria interna de todas e a gente vai certificar a empresa. A empresa já tem 20 anos de gestão e a gente agora está qualificando alguns auditores. Cada auditoria interna tem uma vida, né? Tem um propósito, aquele evento. Mas cada evento eu atuo em argumentos bem específicos. Vou dar um exemplo aqui, né? A empresa, primeira certificação. Primeira vez que eles estão construindo um sistema e vão passar para um organismo daqui a alguns meses. A empresa fala, eu quero formar auditores internos.
eu normalmente, neste evento, eu me posiciono da seguinte forma, e eu quero a opinião de vocês. Empresa, já que esse evento, ele é um evento robusto, para a gente verificar mesmo a fundo todos os milímetros do nosso sistema, para a gente ver a nossa musculatura, se a gente tem estrutura para a gente agora entrar para uma auditoria de certificação, já que é um evento mais estruturado, né? Eu acho que esse evento tem que ser feito por profissionais mais qualificados. Aí a empresa, mas eu quero formar auditores internos, tem que ter. Ok, mas eu vou dar uma sugestão. Faz o treinamento de auditores internos com o grupo e faz um evento, né, de auditoria interna com o grupo, e o auditor que ministrou, normalmente a gente tem muitos instrutores, muito bons auditores, né, óbvio, e até porque essa composição, eu acho que um bom instrutor de treinamento de auditor interno tem que ser um bom auditor interno, né, porque ele tem essa prática, isso é fundamental. Ele toca a auditoria e os meninos que fizeram auditoria, as meninas, né, toda a equipe, ele participam como observadores. Perfeito. No próximo ciclo, aí passou um ano ou 6 meses, esses profissionais tocam o evento e esse auditor acompanha, mais experiente, e dá um feedback depois. No outro ciclo, eles estão independentes para fazer. Eu gosto de dar essa recomendação, não que isso seja obrigatório, então nossos ouvintes aqui, isso não é obrigatório. Isso é uma sugestão para você fortalecer, dar musculatura para o grupo de auditores internos, para que o evento seja mais rico. Por quê? Eu já vi muito evento de auditores internos que o pessoal não tem a prática, não tem ali a manobra. Você pega um gestor arrogante, um gestor nojento, que tem, né, um cara ali se acha a última bolachinha do pacote, trata de forma deselegante, desleal, o auditor interno, porque fala assim, sou diretor, você é um supervisor, quem é você aqui para vir falar do meu trabalho, cara? Então, a gente vê, infelizmente, a gente vê isso no mercado ainda, né? Pessoas com baixa maturidade profissional. Então, mas o profissional, né, o auditor interno, tem que saber lidar com essas situações delicadas, né? Então, essa questão de qualificação para realizar o evento, eu acho muito importante. Muito importante. Não sei a opinião de vocês sobre isso, mas ainda mais nesse primeiro evento, né? Essa é a melhor forma de você conduzir uma auditoria interna. Forma a tua equipe, coloca um instrutor para ser o líder daquela moçada toda, vai tirando os defeitos, vai acompanhando todos eles, depois faz um relatório de desempenho deles, faz uma última sessão de análise disso, né? Você consegue, inclusive, avaliar a coisa mais importante da auditoria, que o próprio Gustavo me convenceu disso, tá? Quando você lê de requisitos de auditoria, você vê lá que tem um requisito besta lá, né, de habilidades, comunicação oral e escrita, né? É legal, o cara precisa saber se comunicar, precisa saber escrever, e você, na prática, depois de tantos anos, eu já li cada relatório besta, cada relatório que não chega a lugar nenhum, não conclui nada, tá? E já acompanhei auditores que não conseguem conversar. Auditor que vive no Olimpo e não consegue conversar com o cara da operação. Auditor da operação que não consegue conversar com a alta direção, né? Então, a comunicação é extremamente importante. E foi, claro, um receio quando o Gustavo falou, eu quero fazer auditoria. Legal. A tua formação é comunicação, Gustavo. Não, mas eu quero tentar, não aguento mais esse negócio aí que eu faço, eu quero mudar, eu quero fazer auditor, eu quero fazer o que você faz. Tá bom, vamos lá. Bora, né? Meti ele num curso lá de um colega nosso, para fazer um dos que eu acho super competentes, né? Inclusive a gente certifica o curso. Aí ele saiu, todo empolgado, né? Se escondeu na Itália, um ano e pouco lá para fazer um período sabático e voltou já com vida nova, empenhadíssimo em ser um super auditor. E tá legal, porque ele conseguiu me mostrar a importância de verdade de você ser um bom comunicador. Você estudou comunicação, você fez jornalismo, você
normalmente não é o cara escolhido para fazer auditoria interna. Por quê? Porque acham que precisa de um cara mecânico, de um cara elétrico, de um cara químico. Precisa, claro, mas precisa de alguém que saiba perguntar, ouvir, fazer o cara contar as coisas com vontade. Porque se ele fica na defensiva, você não está fazendo uma auditoria, você está fazendo uma chamada oral. Tá? Então, o cara que sabe se comunicar é muito bom. E jornalista, ele é treinado para fazer pergunta, ele é treinado para tirar as coisas. Você conta e nem percebe que está contando. Né? Não é isso, Gustavo? Não, acho que são 2 pontos, né? Primeiro que o Ivo comentou, e faz total sentido essa metodologia para se criar uma equipe, porque é assim que funciona na prática para um auditor de terceira parte quando ele está começando a auditar também, né? Ele vai começar como observador, com um auditor mais experiente conduzindo, ele observando, depois ele vai ser acompanhado por um auditor mais experiente quando ele estiver fazendo auditoria, e acho que no caso de uma auditoria interna, de uma equipe interna de auditoria, isso é mais delicado ainda, porque você vai estar lá auditando seus pares, seus superiores, então tem todo esse receio, né, não querer causar um mal-estar ali com a galera que está todo dia com você. E essa parte da comunicação também, né? Porque muitas vezes o pessoal dessa equipe é ali do operacional. Na hora que ele vai falar com um supervisor, com um gerente, com um diretor, o cara trava. Ou vice-versa, né? Ele não consegue adequar ao discurso, ele fica nervoso, ou às vezes ele deixa a outra pessoa nervosa, com medo do que ele vai responder. E se alguma das partes está nervosa, se as pessoas não estão confortáveis durante uma auditoria, primeiro que você não vai conseguir as informações que você precisa, a pessoa vai travar, vai responder direto o que você está perguntando e acabou, né? Não vai ter aquela margem, você não vai conseguir explorar as trilhas que você precisa explorar. E outra que a pessoa que foi auditada não vai absorver nada do que você está querendo passar de forma construtiva sobre o projeto, sobre o processo. Ela vai, beleza, não tive nenhuma conformidade, acabou, vamos tocar daqui. Olha, eu concordo muito com vocês. Eu vou até falar uma coisa que pode até, alguns concordam ou não comigo, né? Mas, para mim, 60%, 70% do evento é comunicação, trato, saber lidar com o evento, saber conduzir o evento. Aí você fala, Ivo, mas não concordo. Eu acho que o cara tem que ser ISO 9000, conhecer tudo de qualidade, Deming, Juran, não sei o quê. Beleza. Eu acho que é fundamental ter conteúdo técnico. Mas o que eu já vi, Sérgio Gustavo, de auditor mala, arrogante, prepotente, que não sabe falar, não sabe ser educado, elegante, conduzir eventos de maior estresse. Eu acho que o ato de se comunicar é toda essa habilidade comportamental que está baseado até na maturidade profissional e assim, até questões relacionadas a valores e educação mesmo. Para mim é muito mais importante. Então, eu já vi auditores humilharem, já vi auditores, assim, auditores internos e auditores de certificação, numa conduta prepotente, onipotente, arrogante, ali naquele momento, né? E isso, para mim, é assim, e não saber se comunicar. Ele faz uma pergunta horrível, a pessoa não entende, e ele acha que a pessoa está sendo resistente, que a pessoa não sei o quê, como é que você não entendeu? E aí, isso, para mim, é, assim, um absurdo. Eu acho que eu concordo com vocês, assim, que comunicação, trato, condução é muito importante. É muito importante. Quando você conduz o evento de uma forma estruturada, com base de educação, elegância, né, bom discurso, saber ouvir, a hora de você parar para ouvir o auditado, ele fica mais tranquilo, o processo é mais transparente, o processo é mais rico, as evidências vêm de uma forma muito mais legal, e isso, o processo investigativo, que é uma outra coisa que eu acho que você tem que saber entrevistar, né? Você tem que saber investigar. Mas não é para buscar erro, não. É para
você entender bem o processo, as evidências que virão. Eu acho isso de uma importância absurda. Absurda. E, infelizmente, durante muito tempo, eu inclusive, quando eu aprendi, meus primeiros eventos de auditoria foram horríveis, porque quem me qualificou na prática, e foi um profissional que me ensinou muito, mas ele era grosseiro, cavalo, então ele era um cara muito grosseiro. Então, assim, ele fazia auditoria de uma forma muito pesada. E ele falou, Ivo, se negócio de chegar dando bom dia, de chegar leve, chegar duro. Eu não concordava com isso. Imagina eu, com 20 e poucos anos de idade, há mais de 20 anos atrás, eu olhava para aquilo e falava, porra, mas isso não funciona. Olha aí o auditado aí, todo estressado, o ambiente péssimo, e o cara querendo isso lá, isso em 98, né? Então, já faz muito tempo. E aí o cara ali naquele contexto, achando que ele estava sendo assim, pô, o auditor. E eu acho isso muito errado. Assim, na minha opinião, eu acho que isso se perde muito com o evento quando você tem líderes arrogantes, líderes que são palpiteiros, né, auditores internos que querem colocar coisa ali que... eu acho que isso aqui é o jeito certo de fazer. Ao invés de falar, sigam um caminho mais sólido, escolham uma jornada, né, um caminho para isso. Né? Então, concordando com vocês. Não, com certeza. E tem outra, né? O auditor, ele, por mais conhecimento técnico que ele tenha naquela área, ele não sabe mais o que acontece naquele processo, o que funciona naquele processo na realidade daquela empresa, do que a pessoa que está sendo auditada, que está sendo entrevistada ali. Quem vive no dia a dia, aquilo que sabe os detalhes, sabe os nuances, sabe o que pode dar certo ou não. E eu acho que esse foco, né, o foco da auditoria, que é buscar realmente a conformidade, isso muda bastante, né? Quando o cara está fazendo uma auditoria, você percebe, né, que a pessoa que é na minha opinião, um auditor ruim, ele está querendo buscar erro, ele está ali buscando, né, aspectos não conformidades. Né? O cara ele insiste em olhar o que não está dando certo, porque parece que é isso que é a qualidade da auditoria dele. Né? Infelizmente, temos muitos auditores assim, internos, externos, de auditores de organismos de certificação, auditores internos que eu, quando estou dando treinamento, né, e hoje eu já dou um pouco menos, mas já dei muito treinamento de auditor interno, inclusive auditor líder, eu insistia muito nisso, né? Pessoal, busque o processo, busque a linha técnica de condução daquelas rotinas, busque as evidências. Apareceu um desvio? Pessoal, nessa caminhada aqui, a gente achou uma pedrinha aqui, vamos documentar? Uma pedra, precisa ser retirado, precisa ser visto, vamos seguir aqui o processo. Mas não o contrário, né? Então, tem gente que realmente busca isso, a documentar, a estressar, a falar, olha, está tudo errado aqui. E, na verdade, a empresa está indo bem, a empresa está processando, a empresa está andando, a empresa está caminhando, e ele vai achar algumas questões ali. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? O auditor interno, externo, qualquer auditor, ele não pode ser espírito de porco, ele não pode ser sarcástico, né? Se deliciar na não conformidade. Ele está lá para evidenciar a conformidade. É claro que vai ter desvio em algum lugar, pô. E aí ele vai apontar desvio. Mas a responsabilidade dele é declarar a conformidade no nível que ela tiver. Né? Se tiver muito ruim, vai declarar. Se tiver pouco ruim, vai declarar. Se não tiver nada ruim, tiver completamente implementado o sistema e mantido, vai declarar também. Então, o objetivo do auditor é positivo, nunca negativo. E as pessoas não entendem isso. Acham que é um momento de se vingar de toda a opressão que ele sentiu ao longo da vida dele, eu sei lá. Não é assim. Exatamente, né? Você vê, né? E hoje, depois de quantos anos, né, Sérgio, Gustavo, que a gente está na jornada, 30 anos, você, infelizmente, ainda vê gente assim, né? Então, eu acho que isso é espírito de porco mesmo, isso aí eu acho que até porque, né, é condição de ser humano. Sempre vai ter um mal ali, um cara inadequado. Infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de gente, né? Então, eu sou muito a favor, assim, de uma equipe qualificada, com bom comportamento, para ser conduzido. Né? Então, e aí tem um outro tema, seguindo aqui na nossa conversa, pessoal, que é a questão do relatório, né? E eu quero dividir o nosso relato em dois momentos. Primeiro, o feedback final, que eu acho que é
Eu valorizava, quando eu fazia mais auditoria, né? Hoje é mais raro, eu até participo de grandes eventos, quando tem eventos que envolvem, sei lá, 8, 10 consultores e 10 profissionais aqui da minha empresa, eu até participo desses eventos mais finais, assim, né? 10, 15 pessoas, a gente tem eventos grandes, né? 100 HDs, 150 HDs de auditoria. Aí eu participo, mas eu acho que primeiro é o evento de encerramento. Para falar, olha, isso aqui são constatações de melhoria, o processo, fazer um resumo executivo, né, disso, numa palestra mesmo, efetiva com os executivos. Eu acho isso muito importante. Não precisa nem ser, logo no último dia de auditoria, encerrou, estou falando de auditoria interna, né? Eu vou ter que documentar ainda um relatório, ainda vou ter que buscar ainda um tempo para escrever o relatório, mas eu tenho a possibilidade de trazer a liderança para falar, pessoal, estes foram os resultados da sua auditoria interna. A questão de número, porque tem gente que fala assim, ó, recebi 0 não conformidade. Eu particularmente penso o cara que sai com orgulho tremendo disso. Eu falei assim, olha, neste ciclo, nessa amostragem, o auditor ou os auditores não constataram não conformidades maiores, não conformidades menores, oportunidades, pontos de atenção. Ok. Mas tem gente que acredita que o sistema deles é perfeito, que a empresa deles é perfeita. Né? Isso aí, para mim, é a mesma coisa que acreditar que Papai Noel com ele da Páscoa vestido de verde, né, Lid? Então, assim, é uma coisa para mim que... Mas tudo bem, é o nível de maturidade daquele empresário, daquele executivo ali. Mas eu acho que esse relato, esse processo de comunicação, como o Gustavo colocou bem aqui, de você expressar, não opinião pessoal, mas uma questão, olha, a gente auditou tantos processos, foram constatados tantas oportunidades de melhoria, tantos desvios. Esse ponto aqui, que é uma não conformidade maior, deve ser tratada com muita atenção, porque isso compromete tais aspectos. E você, esse relato é fundamental. E depois, um bom relatório, né, pessoal? Um relatório bem escrito, com não conformidades bem escritas, porque também tem gente que não sabe documentar não conformidade. Você lê de novo, você lê outra vez, você não entendeu nada que o cara escreveu. Então, tem gente que escreve um talagudo desse tamanho, né? 15 linhas, 20 linhas de uma constatação, você fala, meu Deus, ao invés de ser objetivo, não, o cara conta uma historinha de criança para dormir ali, desse tamanho. Então, assim, para passar a palavra para vocês. Relato verbal, você falar ali, passar um relato verbal num relato escrito, eu acho isso de uma importância de auditoria interna absurda. Qual a opinião de vocês? O que vocês relevam? O que vocês, assim, o que é relevante para vocês nesses pontos? Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês para esses aspectos. Olha, você tocou num assunto muito legal que eu insisto com todo mundo, com todos os auditores que eu já treinei na vida, né? O que fica da sua auditoria é o relatório, tá? A auditoria em si é um show. Você está conduzindo um show. Por isso, o líder de qualquer equipe de auditoria, ele deveria ser o que menos audita. Ele deveria auditar os auditores auditando. E ele monta o relatório depois com a opinião de todos os auditores, porque aí ele garante a homogeneização de tudo que está escrito. Se você tem 3, 4 auditores, cada um vai escrever de um jeito. Então, é responsabilidade do líder em ser o gestor desses recursos e ser o comunicador oficial da auditoria, tá? Tanto verbal como escrito, tá? Então, ele tem que saber escrever um relatório, ele tem que saber apresentar. Apresentar de uma forma verbal, ilustrativa, clara, enaltecendo os pontos bons, alertando para os desvios, tá? Não punindo a empresa, não criticando a empresa, mostrando o aspecto positivo, mas tudo isso acaba. 2 dias depois, ninguém mais lembra nada disso. Então, se você fez aquele show maravilhoso, todo mundo adorou sua auditoria, a hora que vão ler o relatório, se não entenderem quase que eu falei palavrão, não entenderem porcaria nenhuma, não vão seguir, não vão fazer, não vão tirar proveito daquilo que você falou.
Então, o relatório tem que ser conciso, tem que ser objetivo, tem que falar a língua da alta direção e tem que falar a língua de quem vai mexer no sistema, né? Então, a alta direção quer detalhe da não conformidade? Não quer. Quer saber se está bom, se está ruim, se tem alguma coisa no alto nível que ele tenha que fazer. Agora, o cara que carrega o piano, né, o gestor da qualidade, o gestor do meio ambiente, de segurança e saúde, sei lá, o gestor do sistema, ele precisa dos detalhes da conformidade, da não conformidade, para ele tomar ação. E se ele não consegue entender aquilo que você escreveu, não vai tomar ação nenhuma. Vai escrever uma bobagem qualquer. Então, o auditor tem uma responsabilidade muito grande. E o líder mais ainda. Você vê que isso, né, assim... você fala uma coisa interessante, né, Sérgio? De você deixar o relatório, né? Isso vai ser usado, obviamente, para análise, para estudo, para abrir uma ação corretiva. E você vê o cuidado de você documentar bem esse, né, e disponibilizar um bom documento, né? E isso é uma coisa que eu vejo, eu percebo o nível do auditor quando você olha o relatório, né? Tem auditor muito raso, tem auditor que passou, você vê, ele ficou 5 dias na empresa, você lê o relatório e você fala, cara, nessa empresa, com essa complexidade, ele achou essas constatações. Você consegue ver mesmo assim, se ele ficou no sobrenadante do sistema, mas onde mergulhou, tem gente que é tão boa que ele ficou 20 minutos na área de suprimentos, o cara tem um nível de auditoria, até porque você avalia conforme a trilha dele e as constatações. Olha, eu vejo, obviamente, quando eu vou pegar alguns clientes, eu pego o relatório, eu falo, pô, esse auditor é top. Esse cara ficou 1 hora na área, investigou tudo isso aqui, teve uma produtividade de investigação absurda, achou 2 constatações. Quando você olha as constatações, uma menor e uma oportunidade de melhoria, riquíssima para a empresa. Você fala, pô, esse cara é top, esse cara é bom. Você, pelo relatório, que é esse documento que fica, e você tem razão, porque no dia do evento, ele vai lá, fala, aborda, faz essa palestra final que a gente comentou, mas isso vai ficar na lembrança lá. Pô, o evento foi bom, gostei do cara, teve uma boa conduta. Mas você vai estar com o relatório ali, né? Por isso que eu acho que é muito fundamental, muito importante, né? Conduzir esse documento de uma forma muito atenta, né? E não porca, né? E mal formatada e sem profundidade, né? Então, você vê muito ali quando você tem um evento onde não foi bem conduzido, você sente o cheiro logo quando você já leu o relatório, né? Assim, você fala, poxa vida, que perda de tempo ali, né? E eu mostro isso, tem um ponto interessante para falar, quando eu pego esse relatório, eu, inclusive, quando eu falo, Ivo, o que você achou do nosso evento? Quando eu faço um diagnóstico, eu falo, olha, o seu time de auditores internos precisa de qualificação. Por exemplo, em meio ambiente, vou dar um exemplo. Ele só auditou gestão. Ele não auditou controles e combate à poluição, ele não verificou os equipamentos. Por exemplo, você percebe que ele não olhou um separador de óleo, um lavador de gás, ele não foi numa ET, não olhou tecnicamente como as coisas estão acontecendo na ET, a garantia de atendimento aos padrões de lançamento, por exemplo. Você vê que tem muita gente que faz auditoria não técnica, auditoria só de gestão. Eu acho que, obviamente, tem um volume de gestão importante e tem um volume técnico importante. Mas você percebe que o profissional tem pouca experiência. E aí é quando eu falo para o meu cliente, fortaleça os aspectos técnicos desse profissional. A parte de gestão dele está legal, mas o técnico, ele passou. Então, eu acho isso importante no evento, né? Porque é o tema que eu quero entrar agora, né? Você já falou de relatório, mas algumas características importantes e fundamentais de um auditor, além da questão do conhecimento normativo, a questão técnica, né, do tema, né? Que eu quero falar com vocês aqui de meio ambiente, qualidade, segurança, compliance, mas esse é um ponto de vista do relato que eu acho importante. Vamos entrar nesse ponto, né? Da questão técnica, né? Assim, né? E eu, particularmente, pessoal, assim, eu acho que o reto da auditoria não é uma coisa difícil você aprender. Você saber sistema de gestão, você estuda e sabe, né? Mas eu acho que existe uma questão técnica, de profundidade, de investigativa, que eu acho que a pessoa tem que estar sempre investindo. Como você, Sérgio, falou no início, o Gustavo também
eu conheço vocês por essa característica de estudo, vocês estão sempre estudando, sempre buscando conhecimento novo, sempre investindo em pós-graduações, lato sensu, estrito sensu, cursos, treinamentos. Eu acho que o auditor tem que necessariamente, na minha opinião, estar sempre buscando conhecimento. E conhecimento técnico. E aí, o que é conhecimento técnico? Você vai fazer uma auditoria na ISO 45001, você tem que conhecer profundamente questões relacionadas a riscos ocupacionais, a procedimentos e controles operacionais de saúde e segurança, uma abordagem comportamental, a questão dos procedimentos técnicos, por exemplo, trabalho em altura, espaço confinado, assim, sabe, essa parte, produtos químicos. Eu acho que na parte do meio ambiente, como a gente falou, a parte toda de ETA, tem que saber como é que funciona uma estação de tratamento de efluentes de esgoto e de efluentes industriais. São equipamentos completamente diferentes. Eu acredito que o auditor deva investir, principalmente o auditor interno, porque o auditor interno é um profissional da área de marketing. Ele não conhece uma ETA. E ele é qualificado para ser auditor interno da ISO 14001. Pessoal, a auditoria é muito fraca, muito fraca. Então, eu coloco esse ponto aqui na mesa para a gente discutir, né? Conhecimento técnico, na opinião de vocês, como fazer, se vocês concordam comigo, né? Fale um pouco sobre. Legal. Bom, conhecimento técnico é importante, mas ele não é essencial, tá? O que é essencial é a vontade de fazer um bom serviço, tá? Eu tive a chance, na minha formação, diferente do Gustavo, né? Eu comecei a conhecer a auditoria de trás para frente. Eu entrei na Votorantim, ela ainda era papel Simão, tá? Porque a presidência disse para o diretor de auditoria, falou, eu quero que você contrate alguém que fale a língua da produção, porque teus auditores estão indo lá na produção e estão arrumando encrenca. Então, fizeram um processo de seleção, me selecionaram lá para auditar a operação da fabricação de papel e celulose do grupo Papel Simão na época, tá? Só que esse diretor, ele foi contrariado, ele teve que procurar um cara com formação mecânica contrariada, porque ele era da área de economia, da área contábil, todos os auditores internos que tinham eram da área contábil, e aí ele se viu obrigado a pôr um cara completamente estranho ali. Então, para se vingar disso, ele me fez aprender toda a metodologia de auditoria interna tradicional. Então, eu acompanhava as equipes, eu ajudava nas auditorias contábeis, eu fazia curso no Instituto dos Auditores Internos do Brasil, que foi excelente, uma excelente experiência. Na época, você fazia auditoria interna, você fazia um calendário das auditorias internas, nas áreas, nos processos principais, você estudava aquele processo, você fazia o teu checklist na hora, não era um checklist padronizado, você usava aquelas folhas de 7 colunas ou 14 colunas, fazia tuas perguntas, usava a técnica de tiques para dizer se estava certo, conforme ou não conforme, ou marcar uma referência para você explorar depois. Então, eu tive que aprender tudo isso e tive que aprender a apresentar para a presidência e escrever um relatório que a presidência fosse ler. Então, eu tive essa sorte, essa chance de aprender um troço fantástico. Aí, depois, eu fui fazer um primeiro curso de auditor, que não foi um curso de auditor líder, foi o curso na American Society de auditor da qualidade, né? O CQA, né? Certified Quality Auditor, que te mostra uma gama de técnicas de auditoria. Eu fui fazer um curso de auditor líder quando eu já estava no BSI, que eu contratei um curso e falei, eu vou acompanhar junto. Então, eu tive a chance de fazer um curso diferente. Agora, é claro, eu tive uma facilidade com os processos mecânicos, mas eu trabalhei em eletroeletrônica, eu trabalhei em indústria química, papel e celulose, essencialmente químico, né? E você vai se especializando, desde que você seja mente aberta e se prepare para a auditoria, você consegue auditar.
Existe aquela especialização técnica. E existe uma coisa que a gente usa, que é a afinidade técnica. Especialidade técnica é o cara que tem a formação e trabalhou naquilo. É aquele cara que foca mesmo e conhece a resistência do parafuso, não sei das quantas, 8.8, não sei o que você tem que aplicar, o torque e não sei das quantas. Tem aquele cara que sabe que o torque é importante. Como é que você controla o torque? Né? Aí o cara te explica como ele controla o torque. Mas então, eu acho que é esse o nível, Sérgio. Porque uma coisa é você não saber nada, outra coisa é você trabalhar nesse nível, outra coisa é você ser o especialista do parafuso, torque parafuso. Esse nível que você acabou de falar é o que eu também acredito que alguém tenha que ter. Porque não adianta você querer auditar qualquer processo que você não tenha chegado. Até nesse processo investigativo de entender como esse processo ocorre, né? Esse nível, eu concordo, top, esse o cara tem que estar. Senão não agrega ao processo. Né? E aí eu acho que é uma das coisas mais importantes do auditor, né? Que é se preparar para a auditoria. Você sabe que você vai auditar aquela empresa. Pesquisa o que aquela empresa faz, como que é um processo daquela empresa, o que está atrelado ali na fabricação, no que quer que seja que aquela empresa faz. Vai com uma noção de como as coisas funcionam, do que acontece naquela atividade, né? Eu acho que ele precisa ir cru. Você não pode ir cru sem saber o que vai acontecer ali, e você também não vai ser um especialista em tudo, né? Não, com certeza, com certeza. Você já te Não, hoje em dia você consegue, desde que você queira, você consegue criar uma afinidade técnica com qualquer coisa. Antigamente era complicadíssimo, não tinha, você tinha que se basear na sua experiência. E eu tive a sorte de ter várias experiências, uma diversidade muito grande, né? Agora, tem gente que não tem, mas se ele quer ser um bom auditor, ele precisa pesquisar. Hoje você encontra o que você quiser no YouTube, tá? Tem uma certificadora que eu assessoro, que eu montei uma biblioteca no YouTube para eles, com processos de fabricação de tudo que existe no escopo deles. Componentes automotivos, tanques GNV, luminárias, lâmpadas de LED, você consegue achar tudo isso. Então, você vai formar um auditor, um escopo muito mais fácil, ele vai conseguir entender o que é. Que a solda é importante, que não é importante o componente, o driver, ou não sei o quê. Você consegue entender, são filminhos curtos, de 15 minutos, 10 minutos. Né? Além de, no caso dessa certificadora, existem as portarias do Inmetro que já te explicam o que é importante e o que não é. Mas o cara não estuda. Ele quer fazer auditoria, quer sair fazendo pergunta. Pô, isso é papagaio, não é auditor. Exatamente. Né? Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que dar uma xeretada no Reclame Aqui. Você procura saber qual que é o que a empresa faz, como é que ela se apresenta, o que ela diz na apresentação dela, no site dela, que é verdade. Depois você vai ver se é verdade na prática. Perfeito. Você vê, né, essa pesquisa, né, esse estudo, essa profundidade, fundamental, né? Porque por mais que o profissional esteja dentro da empresa, ele seja profissional da empresa, ele vai auditar uma área que talvez ele não conheça com muita clareza ou detalhes. E o auditor interno, externo, tem que estudar, né? Eu acho que essa preparação, que essa palavra você usou, Gustavo, e foi bem complementado pelo Sérgio, ela é, assim, um fator de sucesso numa auditoria, porque tem gente que vai para a auditoria de corpo e alma, ali não estudou, você percebe que é superficial, né? O discurso, a investigação, a forma que a pessoa obtém, né? Então, eu acho assim que a questão da preparação do estudo, ler o procedimento, ler do negócio da empresa, essa ideia que você falou, Sérgio, muito legal, de você olhar um Reclame Aqui, ver o que essa empresa, como ela é vista no mercado, porque o cliente está ali escrevendo alguma coisa, depois você lá vai verificar reclamação de cliente, satisfação de cliente, você tem material para poder investigar. Isso é bem interessante, né? Porque aí você faz, obviamente, uma auditoria com mais robustez e profundidade. E seguindo, né, esse tema,
né, que é o tema da nossa live aqui, do nosso podcast, live não, do nosso podcast, é a gente trabalhar essa questão do papel do auditor no caminho da excelência, né? Hoje eu vejo, né, que primeiro que esse papel é fundamental, né? O profissional, para promover excelência, ele tem que ser um bom auditor, né? E ser um bom auditor é esse, auditor qualificado, estudioso, que fez um bom planejamento, que estudou bem a documentação antes, que conduziu bem o processo, entender tudo isso que a gente falou até agora. E o principal ponto, né, aqui, que é a questão de continuidade, e aí é onde eu quero entrar com vocês, né? Para você ter um processo excelente, o auditor interno, ele tem que continuar trabalhando. Você sabe o que acontece muito nas empresas, né, pessoal? Isso é uma realidade. Esse é o grande problema esse que eu vou comentar, que as empresas terceirizam auditores internos, que é na continuidade da formação e da jornada desse profissional. Normalmente o cara entra lá, ele é um supervisor, aí ele começa a fazer auditoria. E os ciclos são longos, né? O profissional para ficar um bom auditor interno demora 5 anos. Uns 5 ciclos, mais ou menos. Aí ele foi fazendo tudo. Esse cara bom, é um cara legal, estudioso, um cara que tem visão de processo, foi crescendo na empresa, ele virou o quê? Gerente. Ele não é mais auditor interno. Porque são raras as empresas do Brasil que um auditor interno, ele é gerente. Ele entrou em cargo ele é executivo, entrou em cargo de confiança, ele sai do time de auditores internos. Então, o que acontece? O processo de formação e continuidade da equipe de auditores é uma coisa que tem que ser constante, perene e feita, obviamente, com muita atenção. O problema é que esse ciclo, para algumas pessoas, ela é encerrada, porque a pessoa sai da empresa ou ela pode ser promovida. E aí, o que acontece? Eu tenho muitos clientes que ainda têm times de auditores internos e eles relatam isso para mim. Falou, Ivo, a dificuldade agora é a gente estar treinando novas pessoas. Eu falei, cara, ciclo de vida normal de um time de auditores. Você tem que ter 15. Todo ano um vai sair da empresa, vai ser demitido, vai pedir demissão, vai mudar de cargo. Esse processo ele é contínuo. Então, a formação de um time excelente sai do pressuposto que você vai ter que dar muita energia para esse processo. Então, por quê? Porque as pessoas saem. E um auditor excelente é um auditor experimentado, é um auditor que estuda, é um auditor que se prepara, é um auditor que tem visão de processo, um auditor que foi construindo essa musculatura com o tempo. Vocês têm alguma dica em relação a isso, de como manter essas equipes bem formadas, a própria qualificação desse time? Se isso já ocorreu com vocês em alguma empresa, que vocês perceberam que teve sucesso em fazer isso? Olha, como eu te disse, eu tive uma experiência não tradicional, né? Uhum. E, recentemente, durante a pandemia, eu fui contatado por uma grande empresa de saneamento de águas aqui do Brasil, para falar um pouco sobre auditoria interna, né? E estava contando um pouco da minha experiência e tal, que lá na Votorantim, na Papel Simão, né, nós tínhamos um departamento de auditoria interna que auditava tudo, a parte contábil, a parte operacional, as fabricações, papel, celulose, eu auditava as florestas de eucalipto, a parte de preservação ambiental, auditava tudo, a parte de segurança e saúde, auditava as paradas de manutenção, e tinha um departamento também de auditoria de informática, tá? Então, a diversidade era muito grande na equipe dos auditores. Tinha o cara contábil, o economista, o engenheiro, o cara de sistemas, e a gente conseguia fazer montar uma equipe de auditoria com polivalente, né? Isso era muito legal, tá? Só que era uma equipe dedicada. A gente estudava auditoria, a gente fazia auditoria, e eu acho o melhor modelo. Grandes empresas que têm um departamento de auditoria interna não deveriam ter pessoas avulsas fazendo auditoria interna. Deveria incrementar a auditoria interna com profissionais técnicos que se dedicassem para fazer auditoria interna. E aí você tem uma equipe paralela que vai fazer a melhoria.
o consultor, o gestor da qualidade das áreas, tá? vão interpretar o relatório e vão procurar corrigir aquele ponto. Isso funcionou muito legal. E o pessoal dessa empresa adorou a ideia, não tinha enxergado isso, né? Porque eles tinham um departamento de auditoria interna que brigava com o departamento de melhoria. Porque os dois queriam fazer diagnóstico, os dois queriam mostrar problemas, só que um tem a função de resolver, o outro de apontar. Então, eles estavam conflitando. Aí eu mostrei como era possível fazer. Eles gostaram. Mas não é toda empresa que consegue fazer isso. Tem empresa que não tem um departamento de auditoria interna. Então, a solução é forma o pessoal e recicla anualmente. Traz aquele consultor que deu o curso de formação de auditor interno e, no primeiro momento, funcionou como um professor e um mentor do cara na auditoria, né? Ele acompanhou os auditores naquela primeira auditoria interna e depois fechou o relatório e tirou os erros de cada um, apontou e tal. Traz ele de novo para acompanhar o próximo ciclo. E vai no próximo ciclo, e vai reciclando, e vai acompanhando. Uhum. Usa o profissional externo para gerenciar a auditoria e manter os auditores internos qualificados. Perfeito. Você sabe que essa troca... Eu tenho um cliente que ele tem um time de auditores externos grande, porque é uma fábrica, tem 3.000 funcionários, e eles têm 20 profissionais qualificados. Primeiro que são 20 profissionais muito bons. Inclusive nessa empresa, que é uma coisa raríssima de acontecer, eles têm gerentes que são auditores internos. Então, que o profissional gosta de fazer, mas é um ou outro, 2 ou 3, um grupo de 20 e poucos. Né? Mas ele consegue gerenciar a agenda dele para conduzir o evento. E eles estão sempre formando novos e atualizando. E eles fazem isso agora. Depois de um tempo, e essa recomendação que você fez, que você colocou agora, Sérgio, a gente faz lá. Ele fala, Ivo, me dá um sênior top, um cara, né, de mercado, bom, de organismo, um cara que faz muita auditoria, para compor o nosso time. Então, ele ajuda no processo, na elaboração dos relatórios. Ele é uma interface, ele é como se fosse um catalisador para buscar essas melhorias. Isso é uma ideia bem legal, e eu concordo, Sérgio, que isso aí incrementa muito. Você fazer um evento mais misto, mas com a ajuda de um profissional de fora. Isso enriquece muito, porque o profissional interno, o auditor interno, ele tem as referências deles ali, dos seus parceiros, dos amigos, aqueles pares que ele faz a auditoria. Quando você traz uma pessoa de fora, fala, poxa, olha que ponto de vista interessante, olha só a forma dele conduzir que elegante, olha só a maneira como ele fez um relatório que legal. Eu acho que isso enriquece muito o trabalho. Essa ideia é bem interessante, essa que você colocou aí, e que você viu na prática, né, que você viveu isso, né, na vida real, não só na teoria. Eu acho que isso funciona muito, né? Eu acho isso bem interessante. Esse profissional externo que vem, né, ele vem com uma visão mais fresca da coisa, ele não vem condicionado ali, igual o pessoal de dentro mesmo, né? Eu acho que essa renovação é importante, né? A pessoa que está ali... Pessoal, eu já teve um cliente, até eu lembro, você me fez lembrar de uma história, Gustavo. Um dia um cliente falou, Ivo, nosso processo não está legal, poxa, a gente tem que melhorar. Eu falei, me dá os seus últimos relatórios aqui, deixa eu ler. Quando eu li os relatórios dos últimos 3 anos, os relatórios eram basicamente os mesmos. As pessoas lá colocavam não conformidade em informação documentada, porque o procedimento estava na revisão errada, não sei o quê, tinha o não tratamento de não conformidades, era muita gestão, pouco processo, pouca profundidade, e você tem uma... Aí eu falei, ó, eu sempre pergunto, vocês têm intenção de manter o grupo de auditores internos? Sim, vamos manter. Então, vamos colocar um coach aqui, um treinador diferente para esse grupo. E aí, quando entrou esse sênior, ele pegou, fez uma reunião prévia, executou a auditoria junto, veio com essa visão, como você falou, Gustavo, fresca, aberta, nova. Foi impressionante esse outro relatório, esse novo evento que aconteceu, porque isso enriquece, isso traz excelência no processo, traz uma pessoa de fora, né? Isso é assim, e você vê que é interessante, não é uma questão para os nossos ouvintes aqui, que tem muitos ouvintes nossos aqui, que são clientes nossos, e são clientes da Proces, são clientes da SG4.
Isso não é o Ivo, o Sérgio, o Gustavo estão querendo vender aqui evento. Absolutamente. Quando eu coloco um profissional sênior dentro do evento, eu valorizo os auditores internos, mas isso traz uma riqueza ao processo fantástica, que é a excelência que a gente está buscando aqui, né? Eu acho que a gente tem que renovar, a gente tem que buscar, ter ideias diferentes. Se fica fazendo a mesma coisa há 10 anos, o resultado não é... E é por isso que a gente entra em um monte de empresa, tem esse preconceito. Puta, eu estou interno, puta, eu estou interno, coisa chata, esses caras vindo aqui palpitar, porque eles acham que... Porque quando o auditor não é tão qualificado também, ele avança numa questão de parpite, né? Parpiteiro. E tem muito até, hoje ainda, infelizmente, auditores de órgãos de certificação que são palpiteiros, né? Eu acho que a sua metodologia não é boa, coloca essa daqui. É um absurdo fazer isso e tem muitos que fazem, infelizmente. Infelizmente. Às vezes fazem por maldade, porque querem roubar o teu contrato. Né? Exatamente. Assim, uma falta de ética, né? E isso é comum você verificar. Ele não é ético em fazer isso. Isso aí. Eu tenho um cliente aqui, pessoal, contar essa história, que a historinha é sempre interessante. Quando eu cheguei lá, era um cliente que eles já eram 914 e iam para 45.001. E esse cliente é muito grande, opera o Brasil inteiro, e eu fui na reunião lá na empresa, bem no início, depois o Ivan foi tocar, tudo, ele tocou o projeto, mas eu fui lá para conversar com as gestoras desse evento, né? E a gente conversando, aí eu fiz um mini diagnóstico, né? Assim, foi um diagnóstico de muitos dias, profundos. Deixa eu dar uma ideia, deixa eu ter uma ideia do teu sistema, montar um bom planejamento aqui de assessoria nossa da CG4. Aí ela abriu lá o riscos e oportunidades, eu falei, metodologia, ok, tá bom, complexa, mas beleza. Deixa eu ver perigos, você já tem perigos e riscos? Já temos. Olhei, a coisa se comunicava bem, tá? Eu perguntei assim, peraí, como é que aonde você pegou essas metodologias? Onde você tirou essas metodologias? Foi o auditor aqui do organismo X que falou que era para a gente seguir com essa metodologia. Ele te falou isso? Sim, sim. E ele já vem atendendo a gente aqui há uns 3 anos, e ele lá no início falou, não gostei da tua metodologia, segue a minha. Tá bom. Ele te falou isso? Falou. Tá. Mas essa metodologia era meio estranha. Eu não sei se ela funciona bem. Falou, olha, é na negociação com ele lá, quando ele vê, ele não reclama, não questiona, ele acha que esse é o jeito certo de fazer. Eu falei, mas quais são os seus argumentos técnicos para defender a sua metodologia? Não, Ivo, eu não defendo a minha, eu defendo a dele, porque eu já cansei já de... Eu meio que entreguei, olha só o que ela falou, beleza, porque ele me inferniza tanto, e esse é o jeito de amansar ele. Eu aceitei as metodologias. E olha que é uma empresa que fatura, sei lá, 200 milhões por ano. E você basear o seu sistema de gestão, uma empresa de ramo nacional, com 2.000 colaboradores, 3.000 colaboradores, uma empresa grande, num palpite de um auditor, eu acho isso de uma fragilidade, de uma falta de bom senso, tanto do auditor e deles não terem sido críticos e falar assim, cala a boca, bicho. Eu vou ter a minha metodologia aqui, você que olhe a norma e verifique se está atendendo, né? Eu não tenho que fazer isso. Mas, pasme, em pleno 2022, isso foi 2021, isso ainda ocorre, né? Você vê que loucura isso. Então, essa falta de personalidade da empresa e uma invasão de auditores e de órgãos de certificação. Falta de ética do auditor e falta de personalidade da empresa, né? Perfeito. E falta de gestão da certificadora que não controla o pessoal dela. Nossa, esse auditor não estava fazendo papel de auditor aí, não. Não. Queria vender HDzinho lá depois. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente. Pessoal, a gente está chegando no final. Eu queria passar aqui para vocês a palavra para considerações finais. Você vê, passa muito rápido, né? A gente já está acabando, já falando. Temos até muito mais coisa para falar, mas o podcast são esses principais pontos, né, para os nossos ouvintes, quem acompanha a SG4 e a ProCert, né, uma empresa muito séria. Eu queria considerações finais de vocês, assim, dicas, pontos relevantes para que a auditoria interna seja um processo de promoção de excelência numa empresa.
Começa com o Gustavo, vai, fala aí. Vai lá, Gustavo, suas considerações. Eu acho que queria até puxar uma coisa que você comentou agora há pouco também, né? Quando você falou das empresas que fazem há 10 anos o mesmo procedimento, do mesmo jeito, relatório tudo igual, e até esse último caso que você comentou, né? Que já faz 3 anos que eles aderem esse modelo sem questionar, sem fazer nada. Além de tudo, né, que a gente conversou, que não funciona, não são modos positivos de você realizar uma auditoria interna, você não está atendendo um requisito importante da norma, que é você não está buscando a melhoria contínua. Perfeito, perfeito. Então, por mais que você está fazendo tudo isso para conseguir a certificação, só por estar acomodado, você já está falhando. Perfeito. Então, você não pode ficar muito acomodado. É isso mesmo, eu acho que esse processo ele é intenso, né? Ativo, né, Gustavo? Uhum. Porque a melhoria do processo, a melhoria da construção, a melhoria da rotina, eu acho que isso tem que estar dentro da pessoa como uma coisa que incomode ela, falar, poxa, sim. Vamos melhorar. Pô, super legal essa consideração, concordo muito. Muito. Legal. Isso aí. A auditoria interna, ou auditoria externa, ou qualquer que seja a auditoria que você quer fazer, até de segunda parte, né? Você precisa ter metodologia. Né? Não adianta, eu li a norma, eu fiz um curso de interpretação da norma e também da norma de auditoria. Isso não leva a nada, tá? Você primeiro precisa ter o perfil de auditor, tá? Poucas pessoas conseguem fazer consultoria e auditoria. Tem gente muito boa que consegue fazer as duas coisas, vira a chavinha, tá? Mas tem gente que não consegue, né? Então, você precisa aprender metodologia. Metodologia para auditar. Se você não conhece o PDCA, você não consegue agregar valor. Então, você precisa conhecer e acreditar no PDCA. Na tua auditoria, né? Então, você vai entrevistar alguém, um gestor, começa com ele, começa entendendo, ele te apresentando o processo dele, ele te apresentando os indicadores, ele te apresentando os planos que ele tem para aquele processo, quais são as atividades críticas, quais são os controles estabelecidos para manter aquelas atividades críticas sob controle. Depois você tira a bunda da cadeira e vai testar esses controles no campo. Aí você volta, faz um arrazoado das constatações que você teve e faz um encerramento com o cara, apresenta as tuas dúvidas ou as tuas constatações. Então, você precisa ter metodologia para auditar. E você precisa ter metodologia para escrever um relatório. Tá? Não é auditar, depois deixar para o último dia. O ideal é você escrever um pouquinho após cada auditoria, você vai de trás para frente. Começa escrevendo as constatações, depois as trilhas e depois a conclusão. Não é a conclusão, depois as coisas que vão evidenciar a conclusão. Você vai de trás para frente. Tá? Tudo isso a gente faz. Tudo isso a gente pode ensinar para os auditores. E aí eu queria te fazer uma provocação. Você faz um excelente trabalho de consultoria, tá? Mas a gente podia pensar, nessa nossa parceria, de oferecer programas de auditoria interna para as organizações, onde a gente conduzisse um projeto, fosse lá entender os objetivos que ele quer de melhoria, a gente vai planejar, conhecer a estrutura, vamos planejar as auditorias, treinar as equipes, fazer mentoria e coordenar o processo de auditoria interna das empresas. É uma coisa que a gente pode fazer em conjunto. Então, com certeza, você sabe, Sérgio, que hoje a gente tem recebido, sempre recebeu demanda de auditoria interna, né? Mas Sim. Uma coisa que eu tenho feito, e é um produto da SG4 hoje, que é essa... Deixa o processo com a gente, né? Então, assim, hoje, porque assim, tem um responsável dentro da empresa que faz isso. E eu falo assim, poxa, a maneira como ele prepara a auditoria, a maneira como ele programa a auditoria, a maneira como ele seleciona os auditores, é sempre tão truncada. E a gente recebe aqui ligação assim, Ivo, dá uma proposta de auditoria, por favor. A auditoria daqui a 15 dias, 20 dias.
E aí ele contrata a gente. Beleza, a gente manda uma proposta seca, processinho desse tamanho. Ah, você quer quantos profissionais, quanto tempo? Só que quando o nosso auditor chega lá, ele não tem um bom planejamento, não tem uma estrutura, porque ele coordena o processo. Eu acho que a gente tem sim a oportunidade de trabalhar junto nessa questão de pegar um processo mais amplo de coordenação. A gente tem tentado vender isso, isso não é fácil, tá, Sérgio? Porque a empresa assume que não, rapaz, não, você vai me colocar um valor para isso? Sim, porque tem horas associadas. Tem gente que ainda não valoriza isso. Mas eu acho que isso é um produto, eu acho que isso é uma forma da gente trabalhar em conjunto, como a gente já trabalha, você sabe disso, a gente já compartilha profissionais. Só que é aquilo, né? É uma pena que não é um negócio tão estruturado. Porque a empresa mesmo tem dificuldade de terceirizar ou deixar na nossa gestão. Eu acho essa ideia fantástica. Tanto que a gente está tentando entrar em algumas áreas que a gente tem mais know-how e experiência para colocar para o cliente essa estrutura. Mas o cliente também tem que entender que isso vai agregar valor. E normalmente é só para empresa grande. A empresa menor, que também, não, deixa que a gente faz aqui, é mais tranquilo, tudo. Mas para uma empresa de grande porte, imagina uma empresa que tem 200 sites, uma empresa gigante, e vai ter que fazer uma programação de auditoria a nível nacional. Tem que ter conhecimento, inteligência, prática. Eu acho que esse produto entra muito bem nesse contexto. Né? E isso é muito legal a ideia. Uhum. A auditoria interna, tirando a norma, esquece norma, tá? Não interessa a norma que a empresa tenha ou o certificado que a empresa tenha. A auditoria interna é uma ferramenta de compliance, tá? Então, vamos imaginar que o cara tem um sistema de qualidade, eu tenho um programa de qualidade dele, que ele recebeu da matriz, tá? Se você tem uma boa equipe, um bom programa de auditoria interna, você consegue auditar áreas ou os processos olhando a qualidade, o meio ambiente, a segurança e saúde, a segurança da informação. Você consegue fazer uma auditoria integrada em várias disciplinas que certamente vai mostrar riscos e fragilidades que precisam ser tratadas pela empresa. Independente se você está olhando só a qualidade, ele tem só um certificado da qualidade, mas a LGPD é aplicável, antissuborno é aplicável, meio ambiente é aplicável, porque ele tem resíduos, ele tem ruído, ele tem efluente, ele tem um monte de coisa, que ele tem condicionantes na licença de operação dele que precisam ser gerenciadas. Ele tem funcionário trabalhando, ele tem um programa de riscos, ele definiu EPIs ou EPCs que precisam estar funcionando, práticas de segurança. Então, quando você foca uma auditoria interna para olhar a gestão da empresa, independente do certificado que ele tem, isso de fato agrega valor para o empresário. Eu concordo muito, sabe, Sérgio? Toda essa inteligência no processo, feito com planejamento, estrutura e visão de futuro, gera realmente uma força e vai levar à excelência, né? Porque esse processo exige essa inteligência, né? Toda essa estrutura. Sérgio e Gustavo, muito obrigado. Quero agradecer aqui vocês por essa conversa muito rica, pelo tempo de vocês. Desejo a ProCert um crescimento fantástico, né? Vocês são muito sérios na condução. Eu sempre admirei o trabalho, né, do seu trabalho, Sérgio. Tive a oportunidade de conhecer o Gustavo. Vocês são muito profissionais, né? Eu recomendo sempre a ProCert para a qualificação de times, né, de profissionais. E eu acho assim que vocês estão realmente fazendo um caminho de muito sucesso. Parabéns. E obrigado aí pela parceria e vamos em frente. Obrigado aí por mais essa conversa e o tempo de vocês. A gente que agradece a oportunidade, a gente que agradece a confiança e conte conosco sempre. Nós estamos aí para ajudar seus clientes, ajudar você, ajudar as pessoas que estão nos assistindo, independente do que for. A ProCert, ela tem essa função. A gente faz as nossas lives de 2 vezes por semana. Que legal, que legal. Para agregar valor, para agregar conhecimento, para trocar experiência, como a gente está fazendo aqui. Esse é o nosso grande objetivo, que as pessoas nos conheçam e entendam que é possível compartilhar conhecimento. Não precisa vender só. Concordo plenamente, plenamente.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ivo. Foi um prazer mesmo estar aqui conversando. Foi um prazer receber você lá na nossa live quando você foi um pouquinho tempo atrás. A porta está sempre aberta também. É sempre bom realmente ter esses papos que agregam valor, como a gente gosta de fazer na auditoria interna também, agregar esse valor, esse conteúdo, né? Só um prazer e sucesso para todo mundo aqui. Com certeza. Obrigado, então. Pessoal, um abraço, então, a vocês ouvintes que estão com a gente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Um abraço, até a próxima. E nos acompanhe nas redes sociais, nas outras redes. A gente está sempre levando esse tipo de conhecimento e provocação e promoção da excelência. Um abraço, pessoal. Obrigado. Legal. Abraço. Tchau, tchau.